Meus amores, o meu convidado de hoje, ele é gaúcho de Cachoeira do Sul. Ele é um ícone da comunicação, ele é um dos maiores jornalistas políticos desse país. Eu acho que o maior, né? Maior. Só é minha mãe. Pensei que fosse só minha mãe que achasse isso. Não. Muita gente acha também, inclusive eu. E ele... Eu diria que ele também é polêmico. Ele dá umas declarações polêmicas. E vamos conversar agora aqui, no Nosso Na Lata, com Alexandre Garcia. Oi, meu amor. Tudo bem? Alexandre, obrigada. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui no Nosso Na Lata. É um prazer imenso. Hoje eu estava vindo aqui, estava no avião e eu estava pensando, gente, como eu estou abusado. Olha as pessoas que eu estou indo entrevistar em Brasília. Isso é um abuso. Abuso é eu ter combinado e ter esquecido. Isso é abuso. Não, gente, ele trocou os horários, ele estava ali sendo homenageado. Então é perfeitamente entendível. Alexandre, você foi correspondente do presidente Figueiredo na época da ditadura, né? Nos anos da ditadura. Eu não tenho idade para isso. Não? A ditadura foi de 1930 a 1945. Você era um bebê. Eu era um bebê. Mas já estava engatilhando. Eu nasci em 1940, peguei 5 anos do Vargas. Depois, isso que você chama de ditadura, elegemos o deputado, o senador, né? Os presidentes foram eleitos igualzinho ao Tancredo Neves. Então foi um período diferente, um período autoritário, um período para corrigir o país. Que muitos dizem... tem gente dizendo que a gente está vivendo uma ditadura nos dias de hoje, você imagina naquela época. Mas tudo é relativo. O sujeito mal casado pode sofrer uma ditadura em casa. Sim. Né? O sujeito mal empregado pode sofrer uma ditadura do patrão. Né? Ou tem gente que sofre ditadura de si próprio. É, claro. Quando se impõe algumas bobagens, né? E segue essas bobagens. Sim. Assim. Por isso é bom a gente ser bem libertário, sem ser libertino. Sim, claro. Libertário sem ser libertino, isso é importante. E aí uma coisa me chamou a atenção, que nessa matéria que eu li a respeito desse assunto, dizia que o Alexandre, ele posou de cueca, deitado numa cama, e aí ele disse, é aqui que eu abato as minhas lebres. E aí por isso foi demitido. Isso procede? Não, eu gostaria... Já era transgressão? Não, eu queria que alguém me mostrasse isso, essa declaração. Eu queria que alguém mostrasse. Eu desafio a mostrar na frente de um juiz. Mas você já leu isso? Eu já li na rede social, mas se eu pegar o sujeito que escreveu isso, eu levo ele para um juiz e peço assim, 5 milhões de danos morais. Provavelmente não tem um real que escreveu isso. Tem que saber onde é que eu disse isso. Ou seja, naquela época já tinha as fake news, as pessoas já Não, sempre teve. Só não se chamava fake news, chamava mentira. Agora, só porque a rede social tem muito inglês, aí modismo de inglês, se chama de fake news. Mas o nome disso é mentira. Que absurdo. Não, então... Olha que absurdo. E eu catei, viu, essa foto, que eu falei, mas gente, alguém resgata essa foto. Eu tava de cueca na foto? Não, nunca vi. Você não viu a foto? Não, eu fiquei curiosa. Eu tirei uma foto de bermuda, uma bermuda que eu comprei lá em Foz do Iguaçu, no Uruguai, uma bermuda Dunlop amarela. Porque eu tava regando as minhas plantas quando tiraram a foto, eu tava de bermuda, óbvio. Olha, gente, eu falei, mas sumiram com a foto que eu não vi. Alexandre, você ficou de... Mas eu fiquei curioso, você falou em cueca. Tem gente que disse que eu estava nu, mas eu pedi na justiça que apresentassem a foto. Meu Deus, eu quero ver essa foto. Eu só me vejo no espelho, nunca me vi numa foto. Olha, gente, então... Aliás, eu aconselho a quem gosta de ver pessoa nua, aproveite o espelho de casa. Sim, para se olhar. Pois é. Né? Uns vão ficar um pouco, outros vão sair correndo. Alexandre, você ficou aqui na Era Collor, você dirigia a Globo Brasília, né? O jornalismo da Globo Brasília. Collor. Ou não estou enganado? 90, 95? Sim. E aí esse período o Collor foi eleito e foi impeachmentado. Foi. E você, diretor de jornalismo, como é que foi viver essa época louca? Meu primeiro voto foi pro Collor, né? Não. E também fui lá de cara pintada para derrubar o Collor. Eu acho que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Meu primeiro voto foi parecido. Eu votei num parecido, no Jânio Quadros. Jânio Quadros. E eu lembro que uma vez o Jânio falou pro presidente Collor, puxa, você não se acha
muito jovem para ser presidente? E o Collor respondeu: eu estou com a idade que o senhor tinha quando eu era presidente. Aí o Jânio retrucou: mas veja o que deu. Deu no que deu. Deu no que deu. O Jânio renunciou, né? E o Congresso imediatamente aceitou a renúncia. Mas, enfim, não foi um período louco, não. Ao contrário, foi um período em que o Brasil caiu na maturidade democrática. Porque, olha só, nós tiramos um presidente na lei e na ordem, sem que nenhum cara pintado tivesse quebrado uma vitrina, sem que nenhum general tivesse passado bombril na espada. Tiramos na lei e na ordem. Sim. Então não foi um período louco, foi um belo período de mostrar nós, uma república sul-americana, mostramos que somos capazes de tirar um presidente sem quebrar nada, sem botar fogo em nada e sem dar um tiro. Mas a gente que não estava no meio disso aí, né? A gente, quanto eleitor e que vê, e congela daqui, congela dali, e é isso que você fala, vem... Mas o congelamento foi do Sarney. Sarney Funaro congelou os preços, foi um fiasco. Mais de 30 anos na TV Globo, Alexandre. Você pediu as contas ou você foi demitido? Eu não vou falar sobre esse assunto. Não. Mas foram 30 anos de uma super escola que super valeu a pena. Sim, foi uma bela escola. Deixou grandes amigos. Deixei grandes amigos. Aprendi muito com a Alice Maria. Alice Maria foi uma professora maravilhosa. As exigências da qualidade, né? Foi muito bom, aprendi muito. Deixei ótimos amigos. E todo mundo alegre, feliz, esperando a sua entrada na CNN Brasil, e agora você disse aqui antes de entrar que... Eu estou gostando muito de ficar dono de mim mesmo. De ser responsável, só eu, pelo que eu digo ou deixo de dizer. Cobrança é grande, né, Alexandre? É maravilhosa. Mas você acha que teria essa... São 1.600.000 e tantas pessoas que me dão o retorno. Feedback. No Twitter. 760 mil que me dão um retorno diário no YouTube, mais os ouvintes de 320 emissoras de rádio, de 27 jornais, os leitores. Eu estou achando ótimo. Sem essa coisa de ficar melindrado, preocupado com o que vai dizer ou deixar de dizer, porque... Sem ninguém me buzinar. Quem buzina é o meu grilo falante, meu anjo da guarda, o meu mecanismo, discernimento, né? O meu superego, só isso que me buzina. Alexandre, você tem assim umas declarações polêmicas que eu busquei lá no Twitter. Eu acho que a sua ferramenta maior é o Twitter. Você gosta mais do Twitter? Gosto. Gosta mais do que as outras ferramentas? Não, gosto do Twitter e gosto mais do YouTube, não. Eu vi muita coisa reverberando. Outra coisa, aquela placa ali, eu fiquei curiosa, aquela placa branca. Eu tenho a preta e a dourada, aquela placa... Ela vai ser substituída em breve pela de ouro. Essa é a prata. De 1 milhão? Não, essa foi de 100 mil. Então, a minha de 100 mil já veio preta. Essas declarações, assim... Porque também a internet, ela te dá isso, né? A reação, ela vem imediata. E aí você tem que saber administrar, porque a internet empodera todo mundo. Então vamos ver o que é polêmico. Cada um fala o que quer. Não, tá lá escrito como coisas polêmicas. Eu entendi a sua colocação, porque também eu acho que a gente pensa um pouco parecido. Mas, para a maioria, né, são declarações polêmicas. Jane Fonda, quando ela declarou ter sido vítima de estupro, né? E aí, segundo lá o comentário que eu vi, né, as matérias que discorriam esse assunto, Alexandre Garcia fala, e eu com isso? A cada 11 minutos uma mulher brasileira, a mulher no Brasil aqui é estuprada. Sim, por que a gente não se preocupa aqui no hemisfério sul com este século? Estamos preocupados com o hemisfério norte no século passado, com uma moça que, quando ela fez o livro My Life So Far, Minha Vida Até Aqui, em 1995, ela esqueceu desse episódio. Que aconteceu com a mãe dela. Dr. Freud explica o mecanismo de transferência. Isso aconteceu com a mãe dela. Mas tudo bem que tenha acontecido com ela, né? Mas eu tenho a inteira liberdade de dizer... Eu não sou parente dela, não moro perto dela, agora eu moro perto da moça que um dia antes tinha sido estrangulada pelo namorado numa parada de ônibus na saída da universidade. E que ninguém quer saber. Perto. Que ninguém quer saber. Não dá bola porque é brasileiro, né? Brasileiro a vida não vale vida de americano. Sim. Quando vem essa enxurrada de ataques, aí você fala, que saco, ou então, não tô nem aí, eu não preciso mais disso.
Não dá vontade de você, não, deixa eu ir lá pro meu rancho, pescar meu peixe, não me meter mais com essa gente. Não tenho essa preocupação, nem de acompanhar, nem nada. Cada um. Eu não entro nisso de... Você joga lá as opiniões e sai, cada um... Pois é, todo mundo tem liberdade. É muito bom o negócio, ótimo, é a crítica. Desde que ela seja substantiva, que tenha verbo e substantivo. Agora, crítica com interjeição e adjetivo, aí não dá para responder. Como é que eu vou responder? Você é cretino. E ele não demonstra, ele tem que me explicar. Demonstrar por que eu sou cretino. Se ele não demonstra, eu não posso responder. Sim. Não posso. Agora, se ele quiser ir comigo lá para uma ágora grega, para a gente discutir os assuntos, cada um com seus argumentos, bota a plateia para assistir depois. Então, não vale a pena gastar energia com essas coisas. Um outro assunto que você opinou, o Ministério da Saúde incentivando mulheres com HIV engravidar. E aí você se opôs a essa... Claro. Segundo o que eu li, se opôs segundo isso. Eu particularmente também acho uma barbárie. Eu sou da geração da tuberculose. Imagina permitir que uma pessoa que já está enfraquecida pela doença, né, olha, agora nós vamos proibir que quem está com tuberculose entre em competição de ciclismo, né, ou faça alpinismo, né, vai subir na montanha, vai sentir morrer. Falta de ar. Né. Isso é uma coisa óbvia. A mulher de rua que usa crack, já teve 8 filhos, vai fazer o quê? Né? Não vai. Peraí, mas não é só o direito dela, é o direito dos outros também. O direito da criança que vai nascer. Que o risco é grande. Foi por isso que eu pus. É muito bonitinho. É politicamente correto. Como é que é? A politicamente correto é aquilo que você quer que eu pense. Você pensa que é dono do meu pensamento? Não, o dono do pensamento sou eu. Eu posso pensar as coisas mais horrorosas do mundo, só não posso pô-las em prática em detrimento de outras pessoas. Sim. Ou prejudicando a coletividade. E aí, se eu pensar as coisas mais horrorosas do mundo, segundo a religião, tem um cara lá em cima que fica sabendo. Sim, é o olho que tudo vê, que tudo sabe. Não dá para mentir para si mesmo, né? Nem para ele. Ministério da Saúde, tá? Já faz aqui. Amazônia, momento que eu falei, Alexandre, o mundo tá pegando fogo? Ele falou, nem tá, não. Tá pegando fogo, é a credibilidade da imprensa. Tá igual a média dos outros anos. Aí o sujeito que nunca foi para a Amazônia, né? O sujeito que está longe da Amazônia, o sujeito que está acostumado na vidinha dele do happy hour no fim do dia, ou que está lá no Vaticano, ou que está lá em Paris, ou que está no barzinho de fim de dia na cidade, tá discutindo a Amazônia, você sabe, me dá o nome aí de 10 essências nativas da Amazônia. Me dá o nome aí de 10 etnias da Amazônia. Me fala sobre a composição da terra da Amazônia. Me fala sobre os rios. Me fala sobre como foi que a Amazônia virou nossa. A pessoa não sabe nada. Me fala como se queima uma floresta, uma rainforest, uma floresta única. Me conte como se queima. Como é que você consegue queimar? Você vier com um lança-chamas, você vai queimar só onde a lança-chamas atingiu, porque não vai se propagar, porque a floresta é úmida. Mas você tem que cortar a floresta, deixar secar. Agora, o que eu tenho visto de foto, que tem gente postando foto, é aqui pertinho. E diz que é a Amazônia. Eu já vi um jornalista de uma televisão estrangeira gravando no jardim de inverno do hotel, que está aqui na nossa frente, e dizendo que estava em plena Amazônia. Eu não acredito, Alexandre. Eu vi, não me contaram. Que loucura. Então, eu cobri guerras. Eu já vi também coleguinha que não saiu do hotel dizendo que está no fronte. Olha. Ou que vai, ou grava do lado de um tanque que está lá desde o ano passado. E volta o herói. Pois é, dizendo que está lá. Então, assim é uma contagem de multidão. O sujeito fecha a câmera, mostra aqui tem 200 pessoas. Aí eu digo que tem 2 milhões. Sim. Só que eu não explico como esses 2 milhões fazem xixi,
como esses 2 milhões foram transportados até lá e como saíram se não tem ônibus suficiente para isso. Então, calma, eu comecei com microfone quando eu tinha 7 anos de idade, portanto eu já tenho mais de 70 anos. Aí, pelo menos não me engano. Sim. Né? Pelo menos isso. Então, se as pessoas querem ser enganadas, tudo bem, eu não interfiro, mas a mim não vou enganar. Credibilidade da imprensa, que é isso que você está falando, mas essa frase que eu achei maravilhosa, que você me disse, Antônia está pegando fogo, é a credibilidade da imprensa. Nós temos um patrimônio, que é a credibilidade, a gente tem que cuidar desse patrimônio. A gente não tem que botar fogo nele, tem que regar para dar flores, para brotar. Né? Temos que botar água nesse patrimônio, fertilizá-lo. Né? Mas mudou muito, né? Se a gente lê um livro do Gabeira, o Gabeira conta, quando ele voltou do exterior, ele levou um susto aqui. O Gabeira é jornalista, a gente foi colega do Jornal do Brasil. O Gabeira ouvia conversas no happy hour, 2 dias depois a conversa tinha virado notícia. Não tinha nada. Hoje de manhã no rádio eu disse que as minhas fontes estão na rua. É no boteco, é o vendedor, está atrás do balcão, está na cobrador de ônibus, é a pessoa que atende, o corretor de imóveis. Esses sabem, porque eles estão na raiz das coisas. Não é nem o sujeitinho, o especialista que está lá lendo a prateleira dele. Sim. O especialista foi para a rua, viu, as pessoas sabem o que as pessoas estão sentindo, andou de ônibus, frequentou o shopping, foi para a rodoviária. Alexandre, quando o presidente vem nas suas redes, enfim, na imprensa para falar, existem ONGs criminosas, estão querendo dar uma esmola para a gente, para tomar a Amazônia da gente, os países do G7. E aí, gente, para quem não entende, eu vou repetir isso daqui a pouco na outra entrevista, porque a gente fala para pessoas, qual é o meu objetivo aqui, Alexandre? É atingir isso que você acabou de falar, o máximo de pessoas possível. Porque quando a gente começa a falar em termos técnicos, começa a falar difícil, as pessoas trocam de canal, não estão mais afim e a maioria a gente não atinge também. Então eu quero falar da forma mais fácil e da forma mais que chega nas pessoas, que eu gostaria que você, Alexandre Garcia, explicasse para essas pessoas aqui, que são, graças a Deus também, junto aos seus milhões com os meus milhões aqui, a gente vai atingir muita gente. Por que o presidente da França está tão preocupado com a nossa Amazônia? Por que a Angela Merkel da Alemanha está tão preocupada com a nossa Amazônia? Para que as pessoas entendam, porque todo dia eu leio que foi o Bolsonaro o culpado de ter colocado fogo na Amazônia, e isso é uma loucura. Nero. Sim, é o Nero. Nerone. Olha, tanto a senhora Merkel como esse moço, esse senhor Macron, estão preocupados com as eleições. A última eleição europeia mostrou que as coisas não estão boas com eles. Né? Ele tem lá o gilet jaune, lá, o pessoal de colete amarelo, que está incomodando, tem os problemas de migração, eles não têm mais condições de expandir território para plantar. Então o Brasil é um grande potencial concorrente, é um senhor concorrente. Então temos que bater nesse concorrente. E essa história de receber dinheiro, eu já dei o exemplo nas minhas rádios. Você tem uma mangueira no quintal da sua casa, uma bela mangueira. O vizinho já cortou todas as árvores dele e tem uma churrasqueira. Aí você olhou e disse, puxa, eu não tenho churrasqueira. Eu vou derrubar essa mangueira e vou fazer uma churrasqueira. Aí o vizinho disse, vamos fazer um negócio? Eu te dou 100 mil e você não derruba a mangueira. Tá bom. Aí você continua sentindo a fumaça do vizinho, que cortou todas as árvores. O vizinho que deu 100 mil para você, de repente começa a dar palpite sobre sua mangueira. Olha, as mangas estão caindo, apodrecendo, está dando mosca aqui em casa. Outro dia diz, olha, tem um galho demais aqui, vai cair em cima do meu galinheiro, você tem que cortar esse galho. Você está devendo para o vizinho, ele te deu 100 mil para não derrubar essa mangueira. Aí o vizinho um dia diz assim, escuta, eu estava pensando, tem tanta sombra, eu posso pendurar minha rede no teu quintal? Aí acabou. Entenderam? Quando a gente vê, eles já estão aqui e tomam tudo que é nosso. A floresta amazônica
é do Brasil, é nossa, e eles querem tomar. Mas uma outra coisa, você falou da forma de falar para as pessoas. Isso foi maravilhoso, essa analogia que você fez. Eu acho que mais do que a forma de falar para as pessoas, é o que falar para as pessoas, o que interessa afinal para as pessoas. Sim. Por que o crescimento econômico de 0,4% no segundo semestre interessa às pessoas? Sim. Porque a gente viu, hoje está vendo a consequência, baixou o desemprego, a Mercedes está abrindo o segundo turno, já botou mais 100, está faltando carteira de trabalho em São Paulo. Então isso interessa às pessoas veem e ficam animadas. E as outras pessoas que têm grana também ficam animadas, eu vou investir. Porque claro que eu vou investir hoje, eu não vou ganhar o mês que vem, eu vou ganhar o ano que vem. Então eu tenho que olhar com otimismo para o país. Se eu não olhar com otimismo para o país, eu digo assim, olha, eu detesto esse Titanic, ele vai afundar, eu também vou. Se possível, eu vou tocar algum instrumento da orquestra do Titanic. É uma maluquice. O que fez o milagre econômico brasileiro em que nós crescemos muito mais que a China, crescemos 11,2% por 3 anos. Foi o Delfim Neto? Foi o Médici? Não. Fomos cada um de nós brasileiros, 80 milhões em ação para frente Brasil, né, que entusiasmados e otimistas passamos a investir. Olha, não tinha um desempregado. Né? Era difícil de comprar um carro, chegavam a cobrar ágio, porque era tanta a circulação de riqueza nesse país, e o país cresceu média anual 11,2%. Esse ano talvez a gente cresça 1%. Né? Mas foi entusiasmo. Né? O contrário, pessimismo, vai afundar tudo. O sujeito não investe, o sujeito não vai abrir empresa para criar emprego, ele vai abrir no Paraguai, Sim. que tem uma legislação tributária ótima. Né? Ou ele vai investir nos Estados Unidos, né? Ou se ele passou a mão, como aconteceu com tantos, vai botar num banco no Caribe. Né? Então, eu acho que o entusiasmo e o otimismo fazem mais do que qualquer outra coisa. Alexandre, maior erro e maior acerto nesses primeiros meses de governo, na sua opinião? Assim, de surpresa, tem tanta coisa, né? Tem dos acertos, reforma tributária, reforma da Previdência, essa lei da liberdade econômica, né? Eu diria que o maior acerto, enfim, seria e não é exatamente poder executivo, mas do governo em geral, é prestigiar não é catequese o nome que eu queria dizer, da Lava Jato, né? Essa campanha da Lava Jato, campanha pela moralização, pela ética, por leis contra o crime. Eu acho que esse é um grande acerto. Porque, por exemplo, não adianta estimular turismo por causa das riquezas do Brasil se as pessoas não vêm por medo de sair da China e ser morto no posto 9 em Ipanema. Sim. Né? Então, eu acho que isso é um grande acerto. Erro... Eu não diria que é erro, eu diria que é geral também. Os novos do Congresso e o novo presidente ficaram patinando até pegar o ritmo. Né? Por uma questão de... Um trem, quando dá a arrancada na estação, ele fica patinando, batendo ferro com ferro. Até que começa a adquirir velocidade. Então, já entrou nos trilhos, você acha? Eu acho que sim, e que está adquirindo velocidade. Um jovem deputado, Kim Kataguiri. É Kataguiri? Kim Kataguiri. Kim Kataguiri. Esse rapaz emplacou uma lei que não pode... É tão absurdo, eu não consigo nem explicar. É uma lei que funciona só no período da política, mas assim, que ela é a lei da fake news. Ou seja, se um candidato fizer uma merda generalizada, né? E aí alguém disser que ele fez e o Estado absolver esse candidato, quem vai para a cadeia é quem provou por A mais B que aquele candidato fez besteira. É isso, Alexandre. Resumo dá para que as pessoas entendam. Eu acho que já há leis para isso. Né? Eu acho que há leis para isso. Está velho, lá no Código Penal,
injúria, difamação e calúnia, já está lá. Né? Até o Supremo já andou inventando coisas por aí, inventando lei, que basta aplicar a injúria, difamação e calúnia. Mas o que eu entendi basta aplicar é que... o Código Penal de lesões corporais. Agora está diferente. A Constituição diz todos são iguais perante a lei. Mas se eu agredir uma loira, aí isso é agravante? Pô, que história é essa? Né? Então... Alexandre, me corrija se eu estiver errado. Eu entendi que foi o seguinte, o que foi aprovado? O Alexandre Garcia é candidato ao Senado. Aí ele vai ali, pega uma pasta de dinheiro, sei lá, de um colega, e ele é pego fazendo esse ato ilícito. Eu, Antônia, descubro, vejo aquilo, fotografo e posto, né, nas redes. E aí, se o Estado entender que eu menti, mesmo mostrando, se o Alexandre Garcia for absolvido, quem vai pra cadeia sou eu. Pois é isso que eu volto a dizer. O nome disso é calúnia. Eu atribuo o crime a alguém e o sujeito não é criminoso. Isso é calúnia. Mas o que eu tô falando agora, é se ele for, se o político for, se o candidato for. Se ele for criminoso, vai o processo. Porque não somos nós que decidimos, mas mesmo vendo a foto, tem um júri lá, o Estado vai decidir, não. A Antônia está errada, não foi? Não, aí quem vai pagar é a Antônia, se o Alexandre Garcia for absolvido. Foi isso que eu entendi que essa lei propõe para essa gente suja da política, não generalizando, né? Mas que tem muita gente suja, tem. E que vai se beneficiar dessa lei. O presidente vetou isso e o veto foi derrubado, se não me engano. Então, está valendo. Agora, esse deputado representa milhares de paulistas. Eu acho que a gente tem que perguntar para os... O Congresso aprovou, é? Eu vi um bate-boca dele com o Eduardo Bolsonaro sobre isso. Então, estão discutindo isso. Mas essas coisas acabam, como você está mostrando, acabam numa discussão de opinião pública. E acaba, o Congresso volta atrás. O Congresso já voltou atrás de muita coisa que fez. Agora mesmo, essa história da lei que... a lei do abuso da autoridade. Sim. O próprio Senado, onde foi originado o projeto, está dizendo, presidente, pode vetar que a gente garante que a gente não derruba o veto. Ou seja, estão arrependidos do que fizeram. Passou pela Câmara, um monte de gente estava de braço levantado, queria votar, o presidente da Câmara disse, votação simbólica passou, bom, aprovado. Mas há a oportunidade de corrigir essas coisas. O que a gente não pode é que essa impunidade, o sujeito que arrastou pelas ruas do Rio de Janeiro o menino João Hélio, em 2007, no dia 7 de fevereiro, tingiu as ruas do Rio de Janeiro com sangue desse menino de 6 anos. Está indo para casa hoje. Você está brincando? Está indo para casa hoje que ele pegou a tal de progressão, prisão domiciliar. Tá até sem tornozeleira. Foi condenado a 39 anos. Se passaram 12 anos. Foi pra praia tomar cerveja, óbvio. Gente, é uma loucura. Né? Então, isso desestimula. E mais, né? Cá para nós, né? O prefeito não cancelou o carnaval, né? Se tivesse cancelado, será que não seria um choque? O Rio está de luto. Nós não admitimos que arrastem uma criança de 6 anos pelas ruas. Uau! Só que 10 dias depois a Marquesa do Sapucaí estava cheia de gente. Nós também não ligamos. As pessoas não ligam. As pessoas já estão... Já está tudo banalizado. Temos um bate-bola aqui para finalizar. Que delícia, que papo gostoso. Alexandre, você tem medo? Claro, não sou louco. Só louco não tem medo. Quem tem medo, né, Alexandre? E qual é o seu medo, o seu maior medo? Não sei. Não vem o negócio assim? Vou descobrir na hora. Eu tenho pavor de cobra, vai, assim, eu tenho... Não tem. Só se a cobra me atacar. Não, esse é o meu medo, tô falando. Eu já praticamente conversei com a Cascavel lá no Catetinho. Deus me livre. E dei tchau pra ela, ela foi embora. Essa Cascavel tava num bom dia. Desci a escada da minha casa, depois que eu desci a escada, eu vi que tinha uma cobra no degrau. Ela não me atacou, também não ataquei ela. Mas cobra é o meu medo. O seu que vem na cabeça não tem nenhum agora. Não, é na hora. Se eu estiver numa circunstância de medo, eu vou saber qual é o medo. Né? Agora,
começar a puxar a pálpebra aqui, que eu sinto que alguma coisa está me incomodando, eu vou tratar de procurar o que está me incomodando. Entendi. Para resolver. Nem fudendo. O que você não faria nem fudendo, Alexandre? Nem o quê? Nem... Essa é a pergunta do programa que todo mundo... Eu tenho 5 anos de programa, então eu vou falar assim, aí uns falam nem fudendo de boa, outros falam assim, nem isso eu faria assim. O que você não faria? Nem fudendo. Ai, se eu pudesse não fazer, ir a alguma festa que tenha música alta e não poder conversar. É horrível mesmo. Eu vou para uma festa para conversar. Sim. Com as pessoas. Aí o sujeito me entope de decibéis. Uma coisa horrível, assim como quando eu estou num aeroporto, eu entro num avião, que pensam que todo mundo é surdo. A gente ainda não é, mas se continuar com aqueles decibéis vai ficar surdo. Então tá aí uma coisa que eu detesto, é barulho. Barulho. Na lata. Você é de falar na lata, Alexandre? Agora que eu estou na rede social, eu me cuido muito. Principalmente ao ver a reação que aconteceu, que eu acabei de explicar com a dona Jane Fonda. Sim. Cujo pai eu tanto admiro. Então, na lata, você tem um recado para mandar na lata aí, ou para o povo brasileiro, ou sei lá, para quem quer que seja? Gente, estamos todos no mesmo barco, sabiam? Isso foi um cuidador de carro que me lembrou ali no shopping center outro dia. Estamos todos no mesmo barco. O cuidador de carro me disse assim, eu detesto esse Bolsonaro, mas a gente está no mesmo barco, temos que torcer para o Brasil dar certo. Recado dado, gente. Foi o cuidador de carro que me disse. Ele disse, olha, você me lembrou bem. Ele é sensato. Sim, sim, sensato. sim. Porque é um suicídio a gente puxar para baixo. Né? Assim, uma vez que estamos na mesma... Assim como o que acontece com a gente. Eu falo mal aqui das coisas daqui. Agora, se eu estiver lá na Itália, eu não vou falar mal do Brasil. Sim. Né? Então, fala mal do país no exterior, olha... É baixo nível. Né? Mas, é golpe baixo. Mas é moda. É moda, a pessoa precisa disso, né? Precisa botar lá um like em alguma coisa. Precisa ser cool. Não precisa seguir os outros, porque fica com medo de ser diferente dos outros. E tomar porrada, aceita porrada. Isso acontece muito em certos lugares, que eu não vou... Certos lugares com certas pessoas. Certos lugares com certas pessoas, em certos bairros, né? Que tem que fazer tudo que os outros querem que ela faça. Sim. E não aquilo que ele próprio queira fazer. Que é pra ficar bonitinho na fita. Tá bom. Na hora de morrer, vai dizer assim, puxa, eu não vivi a minha vida, eu vivi a vida dos outros. Sim. Não. Sim. Meus amores, já conversei aqui com o Alexandre Garcia e ele falou da primeira resposta até a última na lata o tempo inteiro. Curta, se inscreva, compartilhe, vá lá também no canal do Alexandre Garcia, que lá tem informação, que lá tem papo bom. Você joga todo dia um vídeo no ar, ou você faz live? O que você faz no seu canal? Todas as noites. Todas as noites você está lá na live? Todas as noites eu estou com uns 12 minutos por aí, no YouTube. E todos os dias de manhã eu estou em mais de 300 emissoras de rádio e gravo, ponho no YouTube também, mas aí só ponho no ar depois que as rádios já deram, né? E no fim de semana eu leio o artigo que vai para 20 e tantos jornais, 27 acho que hoje, e leio nas entrelinhas, vou comentando o meu próprio artigo, esclarecendo algumas coisas. Que bom, é isso. E aí ele fala que não é o maior da comunicação. Ele está em todos os lugares, minha gente. Ó. Curta, se inscreva, compartilhe. Muito obrigada. Sim, 2 revistas também. 2 revistas, gente. Tudo que é lugar. Tá, Alexandre Garcia, obrigada, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aí ajudando a remar, né? Para tirar o nosso Brasil dessa pendenga que a gente já vive há muito tempo. Beijo no seu coração. Na lata. Alexandre Garcia.